Fala pessoal, beleza? Dando sequência ao vídeo anterior, continuamos com o mesmo assunto sobre gerenciamento de risco conforme a NBR 5419 de 2015. Falaremos hoje sobre quais as fontes, quais os danos e as perdas que a 5419 determina para a avaliação da necessidade de instalação ou não do SPDA como proteção de uma estrutura. Fica ligado que está começando. Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez com um conteúdo sequencial aí do vídeo passado que abordou e continuará abordando gerenciamento de risco conforme a NBR 5419 de 2015. Esse assunto resolvemos fazer um sequencial de vídeos. Não sei se encerra com esse ou se o próximo é o último vídeo. Enfim, o nosso objetivo é apresentar ou tentar descomplicar essa nova parte, que é a parte 2 da NBR 5419, que, como vimos no vídeo passado, aumentou consideravelmente o número de parâmetros a serem verificados, né? Quem não assistiu o vídeo passado, verifica no link abaixo, né? E assiste lá, porque vale a pena que o profissional que atue nessa parte de inspeção em SPDA possa entender como fazer um gerenciamento de risco, consequentemente avaliar a necessidade ou não da instalação de um SPDA, né? Então vamos lá para esse tema do vídeo de hoje. No vídeo passado falamos quais foram as principais mudanças ocorridas nesse assunto de gerenciamento de risco na versão de 2005 para a versão de 2015, né? Agora falaremos ou apresentaremos o que a 5419 de 2015 chama de fontes, danos e perdas. Essas nomenclaturas são essenciais para a análise e o estudo do risco para uma estrutura ou edificação. A NBR 5419 caracteriza a corrente de descarga atmosférica, ou seja, a corrente do raio, como a principal fonte de danos que pode causar para uma estrutura. Ou seja, a corrente da descarga atmosférica é que o projetista, o inspetor, o projetista
elaborar um projeto com o melhor método de proteção, e o inspetor irá analisar propriamente na edificação os possíveis efeitos e se a proteção em si, conforme projetada, está ou foi instalada adequadamente. Então, o que nós devemos nos preocupar especialmente é com a corrente da descarga atmosférica. Mas, Vitor, o porquê? O que é que tem a ver a corrente da descarga atmosférica? Por que nós devemos nos preocupar? Porque a corrente da descarga atmosférica, de acordo com as regiões do Brasil, umas menos, outras mais intensas, possuem um forte impacto devido à sua intensidade de cargas elétricas provenientes dessas correntes de descarga. Logo, as seguintes situações devem ser levadas em consideração em função da posição do ponto de impacto. O que é o ponto de impacto que a norma fala? É aonde essa corrente do raio irá cair na estrutura. Então ela define 4 tipos de fonte provável onde a corrente de descarga poderá causar danos em uma estrutura. Como observação, as nomenclaturas que nós veremos a partir de agora, como as nomenclaturas de fontes, danos e perdas, elas se originam do inglês, tá? Da linguagem inglesa. Por quê? Porque essa norma é uma tradução, tá? Da norma europeia, tá? Logicamente que a tradução é uma tradução dentro dos padrões brasileiros, tá? Então, as fontes que a 5410 vai batizar será S1, S2, S3, S4. Logo, o S significa, em inglês, fonte, que é source. Então, o S é de source, significa fontes em inglês. Perfeito? Então, a primeira fonte, ou seja, o primeiro ponto de impacto desta corrente de descarga atmosférica na estrutura é a descarga atmosférica na estrutura, ou seja, diretamente na estrutura, ok? No próximo slide, nós vamos tornar essa abordagem mais didática para que você possa entender. O segundo possível ponto de impacto, a norma chama de S2, quando essa descarga atmosférica agora já não é mais diretamente, e sim é perto da estrutura, tá? O próximo ponto de impacto é chamado S3, que agora já não vai ser mais diretamente, nem tampouco perto da estrutura, mas poderá
ocorrer o ponto de impacto diretamente na linha de energia ou sinal. Entenda essa linha de energia, a linha de alimentação da concessionária de energia elétrica, ou sinal, a linha de telecom. E, por fim, a última fonte de possível ponto de impacto da corrente de descarga é perto da linha de energia ou perto da linha de sinal, ok? Então aqui vai uma dica para você que estiver começando o estudo sobre gerenciamento de risco, que S1 ele está diretamente ligado a S4. Por que, Vitor, que está diretamente ligado? Porque ambos os pontos de impacto são S1 está diretamente ligado a S3. Por que, Vitor? Porque ambos os pontos de impacto são direto, seja na estrutura ou seja direto nas linhas de energia ou sinal. Assim como S2 está diretamente ligado a S4. Analogamente, da mesma forma, S2 e S4, eles estão perto ou próximo a quê? A estrutura e próximo às linhas de energia ou sinal. Beleza? Para vocês entenderem agora sobre fontes, nós vamos exemplificar assim, ó. Aqui nós temos uma casa qualquer, uma edificação qualquer, tá? Onde iremos simular que está entrando nessa edificação essa linha que pode ser de energia ou sinal ou ambas, ok? E agora vamos iniciar com a primeira fonte, que é a S1. O ponto de impacto foi diretamente na edificação. Logo, S1 irá atingir diretamente a edificação. Perfeito? A próxima fonte é S2. Então, S2 é próximo. Próximo ao quê? A edificação. Logo, irá surgir S2. Beleza? Assim como S1, que nós comentamos anteriormente, S1 é direto aqui na estrutura, logo S3 vai ser direto, mas direto aonde? Direto na linha de energia ou sinal, onde surge S3. Perfeito? E por fim, S4, que é similar, analogamente, ao ponto de impacto S2, que é perto ou próximo. Logo, ele vai ser próximo à linha de energia ou sinal, onde irá aparecer a fonte S4. Beleza? Feito isso, podemos dar prosseguimento com a seguinte observação: que descargas atmosféricas próximas às linhas elétricas
quem são próximas às linhas elétricas é S4, a fonte S4, linhas elétricas e tubulações metálicas que entram na estrutura. O que é que pode ocorrer com esse tipo de fonte? Elas podem causar falha ou mau funcionamento dos sistemas internos devido a sobretensões induzidas, ou seja, ocorre um aumento no nível de tensão de fornecimento de energia. Por exemplo, ocorrendo uma descarga atmosférica próxima a uma linha de energia ou de sinal, as tensões existentes nas tomadas de uso geral, elas sofrem um aumento na sua tensão de fornecimento. Aqui falamos aqui em 220 volts, ela normalmente pode ir a 300 volts, mais ou menos. O que é que isso acarreta? Ela pode causar falha ou mau funcionamento ou até a queima dos equipamentos. Ok? Em consequência das descargas atmosféricas, podem causar 3 tipos básicos de danos. Aqui, mais uma vez, seguindo a linha das terminologias, S, que vem da tradução surge, em inglês, surge. Danos, D1, podemos entender como simplesmente dano do português ou damage do inglês. Beleza? Então, essas consequências desses pontos de impacto, S1, S2, S3 e S4, podem acarretar 3 tipos básicos de danos, ou seja, as fontes estão diretamente ligadas aos danos, ou seja, aos efeitos que podem causar. Então, a NBR 5419 informa que poderá existir o D1, que é o dano 1. Mas o que é o dano 1, Vitor? São danos às pessoas devido a choque elétrico. Ou seja, esse de antemão é o dano que merece observação. Ou seja, ou então um asterisco, que é o principal dano, porque tem a ver com vida humana, ok? O dano 2 diz respeito a danos físicos. Físicos ao quê? À estrutura. Como o quê? Como fogo, que aqui no caso é incêndio, explosões, destruição mecânica, liberação de produtos químicos e etc., devido aos efeitos das correntes das descargas atmosféricas, inclusive o centelhamento perigoso, que poderá causar choques elétricos. Havendo essa diferença de potencial, poderá surgir uma tensão de toque ou contato. Centelhamento perigoso porque sabemos que a tensão de segurança é até menor ou igual a 50 volts. Logo, se surgir uma tensão de contato superior a 50 volts, devido a um centelhamento perigoso, o indivíduo que estiver
submetido a essa tensão maior do que 50 volts poderá sofrer algum acidente de origem elétrica. E o terceiro dano é o D3, que são falhas de sistemas internos devido a LAMP. LAMP é o acoplamento resistivo, que vem do termo em inglês denominado pela NBR 5419. Perfeito? E agora, na sequência final, nós temos os tipos de perdas. Nós já vimos os 4 tipos de fontes. Nós vimos os 3 tipos de danos. E iremos concluir esse vídeo de hoje com os 3 tipos de perdas. Então, cada tipo de dano, ou seja, D1, D2 e D3, que é ou for relevante para a estrutura a ser protegida, sozinho ou em combinações, porque pode ocorrer somente o dano 1, somente o dano 3, ou também pode ocorrer o dano 2 junto com o dano 3, e assim sucessivamente. Com outros, pode, em consequência, produzir diferentes perdas, ou seja, associadas às perdas de D2, por exemplo, mais as perdas de D3, ou somente uma perda relacionada a D1. O tipo de perda que pode ocorrer depende da característica do próprio objeto, ok? Para efeitos da 5419, são considerados os seguintes tipos de perdas, os quais podem aparecer como consequência. Da mesma forma, L1, L2, e L3 e L4 é a nomenclatura para perda, lose, em inglês. L1 significa a perda de vida humana, incluindo danos permanentes. S1 estar ligado com D1, que por sua vez estar ligado com L1. Ou seja, podemos concluir que essa tipo de fonte de impacto é a fonte mais perigosa. E aqui é onde se requer uma melhor análise do projetista, porque trata de vida humana, ou seja, perda de vida humana. L2 é perda de serviço ao público. Está ligado a S2, que por sua vez é o dano D2, que por sua vez é o L2, que nós vimos que é aquela que é diretamente, é próxima à edificação. L3 é a perda de patrimônio cultural. S3 diretamente ligada a D3, diretamente ligada a S3. E por fim, L4, que é a perda de valor econômico. Isso aqui é um dado que pode ou não ser considerado na análise de risco. Posteriormente, nos próximos vídeos, explicaremos melhor sobre esse assunto. Essa perda de valor econômico tem a ver com a perda de valor econômico da estrutura, monetariamente, né? O conteúdo
está contido dentro, no interior dessa estrutura, e as perdas de atividades. Beleza? Assim, nós apresentamos aqui, essa tabelinha que irá consolidar e unir tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Essa tabela é uma tabela extraída da 5419, que é uma tabela de fontes de danos relacionadas com tipos de danos e tipos de perdas de acordo com o ponto de impacto. Ponto de impacto é aqui, S1, ele está me dizendo que é o ponto de impacto diretamente na estrutura. Ele vai, por sua vez, originar que tipo de danos? O danos D1 é vida humana. E qual é o tipo de perda? A gente pode fazer até assim para ficar mais fácil. Vamos traçar essa linha aqui, que aí nós vamos relacionando cada uma. S1 está ligado a D1, que por sua vez D1 está ligado às perdas L1, vida humana, e L4, índice A. L4 é perda de valor econômico. Mas o que é o índice A? Índice A, no finalzinho da tabela, no rodapé, ele fala somente para propriedades onde animais possam ser perdidos. Exemplo, uma fazenda onde tem um gado caríssimo, um gado holandês, um exemplo, tá? Com alto valor econômico, ok? Então, aqui nesse caso, a análise de risco é considerada a perda de valor econômico. A fonte de dano S1, por sua vez, ela pode também causar o D2, que está diretamente ligado às perdas L1, L2, L3 e L4. E por fim, o S1 também pode causar o dano D3, que por sua vez está diretamente ligado à perda L1, índice B. O que é o índice B? A gente vem aqui no rodapé e vê que somente para estruturas com risco de explosão ou para hospitais ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos podem imediatamente colocar em perigo a vida humana. Ok? Se relaciona com L2 e com L4. Ou seja, essa fonte de dano S1, como havíamos falado, colocado até uma observação aqui novamente, você pode observar que ele envolve todos os 3 tipos de dano com todas as perdas relacionadas. Ou seja, essa análise é a análise número 1 a ser realizada pelo projetista, pois é a mais completa, porque ela pode influenciar na perda de vida humana, que é a principal, a de equipamentos, a de patrimônios culturais, consequentemente com valor econômico. A próxima fonte de dano é a S2, que nós vimos anteriormente, que é o ponto de impacto quando ele cai, essa corrente de descarga cai próxima à edificação. Então, ela está relacionada diretamente ao D3, que é patrimônio cultural. Logo, o L1 vai aparecer, por quê? Porque se essa estrutura tiver risco de explosão ou for um hospital, também pode causar perda de vida humana. Surge L2 e surge L4. L2 porque está diretamente ligada a S2, porque é patrimônio cultural. S3 é a fonte que cai diretamente na linha de energia ou de sinal. Estar diretamente ligado a D1, a D2,
a D3. Logo, D1 se associa com L1, L4, D2 se associa com L1, L2, L3, L4 e D3 se associa com L1B, L2, 4. E por fim, S4, a última fonte, que é a fonte próxima, o ponto de impacto próximo à linha de energia, no qual se associa com D3 e se associa com as perdas L1B, L2, L4. Conclusão: conclui que S1 está diretamente ligado a S3, logo eles possuem a única diferenciação são as fontes de dano, que S1 é diretamente na edificação e S3 é diretamente na linha de energia. Logo, os tipos de danos e os tipos de perdas são os mesmos. Fica mais fácil para a gente entender o mecanismo do gerenciamento de risco. S2, por sua vez, está diretamente ligado a S4. Ok? Que ambos os pontos de impacto são próximos à edificação e próximo à linha de energia e de sinal. Também com os mesmos tipos de danos e perdas. D3, D3, L1B, L1B, L2, L2, L4, L4. Perfeito? Por fim, encerramos esse conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso. Realmente é um conteúdo que requer um estudo mais aprofundado, porque é novo, porém os seus principais conceitos devem ser bem compreendidos para que a análise de risco possa ser efetivamente eficaz na determinação da necessidade ou não da instalação de um SPDA para a estrutura. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei, compartilhar esse conteúdo se for proveitoso, deixar seus comentários, sugestões de tema, dúvidas, críticas, beleza? E conheçam e se inscrevam nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, além do nosso canal aqui no YouTube. Beleza? Um abraço a todos e fiquem ligados nos próximos conteúdos aqui do nosso canal da VH Engenharia e Consultoria. Um abraço.